Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a microsérie acerca do filósofo neocalvinista holandês Herman Doivert, tomando como guia o livro de Josué Heschel, que se chama Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã de Herman Doivert. Lembrando ainda que no canal temos uma série de outros podcasts tratando sempre, e esse é o objetivo do canal, é a natureza do canal, é a essência do canal, tratar dessas relações dos pensamentos, sobremodo acadêmicos, mais ortodoxos dentro da academia brasileira, do âmbito principalmente filosófico, que diz respeito com a minha formação. Eu sou formado em filosofia e atualmente estou concluindo o mestrado também em filosofia. Então, essa contribuição no sentido de percebermos, diante dos pensamentos filosóficos, diversos pensamentos filosóficos ao longo da história da humanidade e os contemporâneos, em que sentido eles se afastam da verdade revelada, em que sentido eles se aproximam da verdade bíblica cristocêntrica. E aí vamos fazendo mais ou menos esse apanhado geral no sentido de tratarmos de uma espécie de teologia pública que vise ajudar, capacitar os irmãos na igreja a transitarem pelo mundo, pela universidade, pelos ambientes culturais. Temos outros áudios sobre temas gerais, o De Magistro, temos uma série também do Agostinho de Hipona, a obra chamada O Mestre, de 389 depois de Cristo, que é o tema da minha pesquisa, tanto na monografia quanto agora na dissertação de mestrado, e é, um apanhado geral também em termos históricos, onde analisamos o livro de Colin Brown, um livro clássico dentro dessa área, editado aqui pelo Brasil, se bem me recordo, nos anos 80, que se chama Filosofia e Fé Cristã. Temos ainda uma série sobre cinema, também analisando a relação entre cinema e a fé cristã, em que tomamos lá como guia base o livro de Brian Godawa. São essas as indicações e a metodologia do canal. Trazer material consistente, baseado não em opiniões, mas em autores consagrados que já trataram do tema, e aí nós vamos lendo, comentando, incentivando que as pessoas leiam também, e ao mesmo tempo fazendo comentários. Então vamos continuar hoje. Estamos aqui propriamente na página 18 e vamos continuar aqui as reflexões que estamos fazendo em torno desse livro do Josué Heschel, que é um excelente livro introdutório. Quem puder, adquira o livro. Não estamos lendo todo, lemos páginas alternadas ou conteúdos alternados. Nesse momento ele está fazendo um panorama geral em torno da modernidade, e a parte, o último áudio que fizemos dizia respeito ao processo de industrialização. Esse hoje já há um processo mais de pós-industrialização. Há uma parte aqui que não vamos ler, mas que ele tratou propriamente de autores que são ditos pós-modernos. E essa parte de hoje nós vamos começar é, justamente numa reflexão de por que não estaríamos numa pós-modernidade, mas ainda em constante ainda na modernidade. Como eu já disse, eu me posiciono dentro desse tema. Essa é uma observação minha de que não há esse fenômeno da pós-modernidade, mas em termos que eu gosto mais de usar, hipermodernidade ou modernidade de borda, ou um que eu prefiro mais, que seria propriamente uma modernidade inflamada, já purulenta, ou seja, adoecida, naquelas bases fundamentais que solaparam o teocentrismo e fizeram emergir o antropocentrismo, principalmente baseado na figura do cogito cartesiano, e que fundamentaram então essa noção de que todo conhecimento
parte do homem em um processo claro, em muitos sentidos, não todos, há pontos positivos, mas em sua grande maioria, em pontos extremamente negativos, de arrogância do homem que, por vaidade, já ali no período da Renascença e seguindo adiante, o ser finito que almeja dar conta do infinito, né? O que tomamos como um exemplo de arrogância e vaidade também. E agora estaríamos vivendo, no meu modo de entender, já o final desse processo, por isso eu gosto de chamar de modernidade inflamada, aonde o sistema todo está meio que ruindo. Essas são observações minhas, elas diferem aqui da do Josué Reichel, ele apresenta sobre uma outra perspectiva também muito interessante, e vamos lendo e fazendo as correlações. Então passemos aqui ao texto dele. Muito bem, então estamos aqui na página 18, como eu disse, vamos pulando algumas páginas, e vamos fazer como sempre, eu leio o texto e faço comentários, sempre fazendo pausas para dar o momento exato para que o ouvinte perceba quando é o texto dele e quando é um comentário meu. O comentário busca ser sempre um comentário a respeito do que se está lendo. Então vamos para o texto. O texto dele diz o seguinte: na alta modernidade, a reflexividade teria instaurado a dúvida radical, como atitude padrão diante da vida, numa espécie de relativismo. Tal processo resultaria em uma insegurança ontológica, ou mesmo num mal-estar generalizado, causado pela incapacidade de encontrar pontos fixos, portos seguros de conhecimento ontológico. Ao contrário da atualidade, a modernidade clássica, através da ciência, fornecia esses portos seguros de conhecimento. Bom, tem uns termos aqui que são parte do filosofês, que realmente fica difícil para quem não estuda filosofia ler um texto como esse. Esses termos são reflexividade, dúvida radical, ontologia, né, conhecimento ontológico. O próprio termo mal-estar é um termo também um tanto quanto da área das humanas, com certo viés freudiano. Ao final aqui, o que ele diz? Ao contrário da atualidade, a modernidade clássica, através da ciência, fornecia esses portos seguros de conhecimento. Bom, vamos tentar interpretar isso aqui para o ouvinte que não tem um traquejo, digamos assim, no filosofês, né? Então, vejamos, vamos por parte aqui, dissecando um pouco aqui o texto. Ele está falando da modernidade, né? Essa parte aqui, como eu disse, ela está tratando de porque ainda estaríamos na modernidade e não na pós-modernidade. Alguns autores dizem que nós já ultrapassamos a modernidade. Quer dizer, em termos gerais, então, a modernidade ela é classificada como esse processo de reflexividade. Essa reflexividade ela vem por um processo de amadurecimento, não no sentido de melhoria propriamente, isso aí seria outra questão a refletir, mas reflexividade no sentido que se você faz a passagem do teocentrismo, desculpe, do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, de Deus no centro para o homem no centro, então este homem ele é eivado de processos reflexivos e processos subjetivos. Então ele passa a ter na sua constituição esse lado mais em atividade, ou seja, a reflexividade. Ou seja, o homem da modernidade ele é mais reflexivo. Ele não quer dizer que ele pense mais, nem que ele pense melhor. Só quer dizer que ele é mais reflexivo por conta do processo de antropocentrismo. Aí ele continua dizendo aqui, teria instaurado a dúvida radical. De onde vem a dúvida radical? Lembremos então que René Descartes é considerado o pai da modernidade. Temos vários áudios aqui sobre René Descartes, principalmente na playlist chamada Filosofia e Fé Cristã. Acho que em torno aí de uns 5 ou 6 áudios, né? Dois mais principais e os outros 4 mais gerais. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, lembremos que não vamos tratar aqui porque já foi bastante tratado, quem quiser pode ouvir, mas a dúvida radical ela emerge no momento em que Descartes coloca tudo à sua volta em dúvida, ou seja, o que ele chama de res extensa,
ou seja, a coisa extensa, ou seja, a coisa que tem uma espacialidade, que tem uma figuração geométrica, a realidade material que a gente pode tocar e ver. Ele coloca tudo isso em dúvida, ao mesmo tempo que coloca se ele próprio existiria e também os outros, né? Ou seja, será a pergunta clássica dele, será que essas outras pessoas que estão aqui ao meu redor, elas existem mesmo? E são temas que volta e meia voltam até mesmo na arte. Por exemplo, o filme Matrix, ele trata bastante disso. Mas seria basicamente isso, ou seja, quando eu estou sonhando, ele vai dizer, né? Será que aquele sonho não seria propriamente a realidade? E isso que eu acho que a realidade seria propriamente um sonho? Quer dizer, ele instaura a dúvida radical e a partir daí ele vai buscar verdades evidentes por si mesmas. Bom, nessas verdades evidentes por si mesmas, ele chega a uma dúvida da qual é a dúvida mais excelente. Ou seja, ele vai dizer: eu duvido de tudo, mas eu não posso duvidar que eu estou duvidando. Ou seja, quando ele diz esse eu, ele inaugura sua famosa frase, né? Sua famosa proposição, a sua fórmula matemático-filosófica, que é, todo mundo conhece, o eu penso, logo eu existo. Né? Então ele coloca o pensamento como a base para o existir, o que é algo extremamente complicado, porque nós podemos pensar e mesmo assim aquilo que pensamos não vir a existir, né? Que seria uma passagem do pensamento ao existente. Por exemplo, eu posso pensar aqui em um círculo quadrado, ou eu posso pensar em unicórnios voando. Quer dizer, eu posso pensar, mas eles não existem, não se dá essa passagem. Mas ele achou que o fato dele pensar e ele duvidar e não poder propriamente botar em dúvida que ele está duvidando, seria uma verdade evidente e que inauguraria aquilo que ele chegou enquanto cogito, né? Ou seja, o penso logo existo. A partir disso ele faz uma correlação com Deus, né, até chegar propriamente por essa noção, e esse é o processo antropocêntrico. A princípio ele não retira Deus do processo, mas Deus é encontrado a partir do homem. Quer dizer, não é mais a visão antiga e a visão que nós conhecemos pela Bíblia de que é Deus que se revela ao homem. É Deus que, pela graça, salva o homem. Não, Descartes era um católico, até onde eu já pude ler, ele não era um católico muito assíduo, digamos assim, talvez o que a gente possa chamar enquanto um crente nominal, ou seja, apenas de nome, isso é controverso, mas seria então essa a dúvida radical. E a dúvida radical ela inaugura a modernidade. A modernidade é isso, é o homem que está no centro agora, ditando a partir da sua subjetividade, a partir do seu pensamento, a o que seja a realidade. Agora notem que ainda existe aqui uma dimensão de verdade última, que o penso logo existo, ele é comum a todos. Né? O Descartes chega também nessa, não vem aqui ao caso tratar, mas ele chega à noção também de que as outras pessoas existem e que as outras pessoas pensam e que elas pensam a partir do eu penso, né? Chama eu penso, logo existo. É a noção cartesiana que chama res cogitans, ou seja, a coisa pensante, a coisa cogitante. Isso acaba por gerar, com o tempo, nesse processo de reflexividade, um relativismo, porque apesar de se partir de um ponto comum, que é o chamado eu penso, mas cada um tem um processo subjetivo e relativo, então, de encontrar a verdade. Ele diz aqui no texto, o Josué Reichl, tal processo resultaria em uma insegurança ontológica. O que é ontologia? De uma forma geral, aqui no canal nós temos um áudio sobre metafísica, que é o campeão dos áudios, dos podcasts. Ele é o mais acessado, o que mostra que é um interesse, há um interesse muito grande por parte das pessoas, dos crentes, por essa noção de metafísica. Né? A metafísica no mundo antigo, ela era a noção de que existiria por trás da realidade material, da realidade empírica, princípios que organizariam essa realidade. Então, dando aqui somente
bem rapidamente, bem resumidamente, mas uma pequena aula de história da filosofia antiga, de forma bem rápida, por conta da economia do canal. Se a gente pensa, por exemplo, no mundo antigo, a gente tem que os chamados pré-socráticos, eles encontravam esse princípio que está oculto, que subjaz a realidade, ou que a gente chama de multiplicidade, esse princípio que fornece uma unidade, uma identidade, seria o que eles chamavam de arqué. Ou seja, para Heráclito, o pessoal lembrar aí das aulas de filosofia, seria o fogo, né? Ou expresso na dimensão do movimento. Já para Parmênides seria o contrário, seria o inatismo, a imobilidade, a esfera absoluta de não mudança, de não alternância. Pois bem, esses seriam princípios metafísicos. Já para Platão, esse princípio metafísico ele é totalmente contraposto à realidade material, não no sentido de que, digamos assim, utilizando uma frase bem senso comum aqui, mas que um princípio estaria voando em outro mundo, não é isso? Mas o que Platão explica é que o princípio da realidade, ou seja, aquilo que lhe dá uma essência, aquilo que lhe dá uma segurança, aquilo que lhe dá uma unidade, ele não se encontra na própria realidade, porque para Platão a realidade ela é mutável, lembrando um pouco Heráclito, ela muda o tempo todo, ela é múltipla, os sentidos nos enganam, uma pessoa come uma coisa acha que está quente, ou, aliás, bebe uma coisa acha que está quente, a outra bebe a mesma coisa e acha que está fria, quer dizer, os sentidos eles nos enganam, a realidade muda, as coisas nascem, crescem, morrem, então para Platão o princípio estaria fora da realidade, não estaria na realidade que o Platão chama de a teoria das ideias, o mundo das ideias. Já para Aristóteles, não. O Aristóteles ele é mais como se chama imanentista, quer dizer, o princípio, ao contrário do que disse o Platão, que foi o mestre dele, o princípio está na própria realidade. O princípio se encontra na realidade, ou seja, a essência de uma cadeira, ela está na própria cadeira, né? Em suas características, as mais diversas, que ele chama de causas, e ele elenca várias causas, né? Causa formal, causa final, enfim. O Platão não. O que dá a identidade de uma cadeira é algo que estaria para além dela, que seria uma ideia de cadeira que se encontraria nesse mundo das ideias. Então, basicamente, isso é a metafísica, de uma forma bem geral. A ontologia seria uma parte mais específica. O ontologia, ontologia, logia viria de logos, logoi, que seria a razão, seria o fundamento, seria o princípio de explicação e unidade, e ontos, que da onde deriva onto, ou de ontologia, né? O ontos seria a coisa em si mesma, né? O que é uma coisa nela mesma. Então, a ontologia, de uma forma geral, a gente pode entender, não é totalmente assim, mas a grosso modo, para se ter um entendimento, a ontologia seria como um subconjunto da metafísica, no sentido de que ela vai dizer o que é a coisa nela mesma. Por exemplo, para exemplificar, eu sei que é um pouco confuso para quem nunca estudou filosofia, mas para exemplificar um pouco melhor, Sócrates. Sócrates foi o mestre de Platão. Sócrates ele caminhava e ele perguntava para as pessoas o que eram as coisas. Então, por exemplo, ele chegava para um jurista e perguntava para esse jurista o seguinte: o que é a justiça? Quando ele perguntava o que era a justiça, ele não estava querendo saber o que era a justiça do A, do B, do João, do Zé, do... Não, ele queria saber o que era a justiça enquanto justiça, ou ele queria saber o que era a justiça nela mesma, né? Não era a justiça dos particulares, mas ele queria saber o que era a justiça enquanto justiça, né? Então, o ontológico, ele é basicamente isso, ele é um porto de segurança que diz o que é uma coisa nela mesma. Quer dizer, o que é uma cadeira enquanto cadeira. Quem sou eu enquanto eu mesmo, né? E não enquanto em relação com as coisas. É como se ele tirasse a ontologia,
É como se a gente tirasse a coisa da sua relação com as outras coisas e analisasse a coisa nela mesma, não correlata às outras coisas. O que acontece na modernidade é que justamente ela retira essa insegurança, essa segurança ontológica. Porque na ontologia você sabia, e aí a ontologia ela pega também, avançando aqui na história, ela pega também a parte da Idade Média, você sabia exatamente o que as coisas eram. Para dar exemplos bem simples, mas para ficar entendido, porque esses assuntos têm que se tomar cuidado, porque senão eles tornam-se muito confusos, mas na verdade não são, com um pouco de boa vontade. Se entende? Mas, por exemplo, até a Idade Média não se colocava em dúvida propriamente a natureza. A natureza era aquilo mesmo. Então, o Sol é o Sol, a Lua é a Lua. Note que com a partir da modernidade, você já começa um processo de subjetivação em que o Sol passa a ser aquilo que o indivíduo diz que é o Sol. E como existem vários indivíduos e os indivíduos pensam diferentes, então você começa a ter exemplos diferentes. Vou dar um exemplo aqui, que é retirado inclusive dos escritos correlatos aí ao Doivert. Dois indivíduos estavam em história. Vou comentar a história aqui. Dois indivíduos eles estavam propriamente andando ao pôr do sol. E um dos indivíduos disse: olha que pôr do sol interessante, tal. E o outro disse assim: não, mas isso não é mais o pôr do sol, porque essa luz que você está vendo, segundo a física, ela é uma luz refratária e que já está aí há 15 minutos, ou seja, o pôr do sol aconteceu há 15 minutos atrás. Quer dizer, note-se que uma figura como o pôr do sol, ela passa até agora duas explicações. Ou seja, isso causa uma insegurança ontológica. Porque na Idade Média, por exemplo, e na Antiguidade, se diria o que é o pôr do sol. E a pessoa diria: o pôr do sol é isso. Tinha uma segurança ontológica. Você sabia exatamente o que cada coisa era. Agora, com a modernidade, não. Existe um processo de subjetivação, um processo de reflexividade e um processo de dúvida radical. Então a pessoa pode se perguntar, como Descartes: esse pôr do sol que eu estou vendo existe? Isso pode alcançar termos científicos também, no sentido de dizer assim: esse pôr do sol que eu estou vendo, ele só é assim porque eu, enquanto tenho o meu aparato biológico, o meu cérebro, os meus olhos, eu estou vendo e entendendo ele desse jeito? Mas ele é diferente, por exemplo, para um cachorro, ou para um cavalo, ou qualquer animal que seja, ou para um alienígena, digamos que existisse, né, se fosse o caso. Então, seria basicamente isso. Causa-se e você tem uma insegurança ontológica, onde você não sabe mais explicar e o homem perde uma relação então que ele tinha com a natureza. No meu modo de entender, a partir da mensagem, à luz da mensagem bíblica, isso é apenas uma decorrência do processo de pecado no homem. Note que no Jardim do Éden havia uma correlação altamente harmoniosa entre Adão e o jardim, né? A obra criada, ao ponto que Deus deu a capacidade, isso aí pode se ler lá nos primeiros livros do Gênesis, ao ponto que Deus deu a capacidade de Adão de nomear a realidade. Então Adão tinha essa capacidade de nomeação, porque ele estava em pleno equilíbrio com relação à natureza. Quando há o pecado original, essa relação de equilíbrio com a natureza é perdida. Tanto que o que é que Deus diz lá para Adão? Que agora ele vai ter que colher com lágrimas, com o suor dele, o fruto da terra. Antes o fruto da terra estava dado de antemão. Havia apenas o interdito de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Mas agora, Adão, a terra se tornou hostil ao homem. Né? Ele vai ter que, com lágrima, com suor, trabalhar a terra para poder retirar o sustento dele. Ou seja, há aqui uma dissociação entre homem e natureza. Isso ocorre também na modernidade. O homem amplia
essa noção de queda, no sentido de que se afastando de Deus, se afastando da verdade, de que é Deus que revela a verdade, de que é Deus que vem ao encontro do homem, de que é um infinito que ilumina o finito, no sentido de que o finito, por ser finito, jamais teria condições de alcançar o infinito. Essa noção, então, o homem fica apartado da natureza. Tanto que logo depois, no início já da modernidade, você tem um autor como Francis Bacon, que, ao contrário do que muitas vezes querem passar para a gente, era um autor cristão, era um autor que conhecia a Bíblia, porque ele falava que a natureza tinha o seu livro, né? Ele falava de dois livros, e um desse livro, um era o livro do conhecimento, propriamente, conhecimento natural, e o outro era a Bíblia. Então, já o Francis Bacon, ele vai nesse sentido de dizer que o homem ele deve ter o poder de dominar a natureza. Quer dizer, essa relação de dominância para com a natureza, ela é também uma decorrência da queda original. Note-se que nos primeiros livros de Gênesis, o homem estava em plena harmonia com a natureza. Essa harmonia é quebrada. E essa é uma das características da modernidade. O homem, no momento em que tenta dominar a natureza, essa natureza ela se volta contra o homem. E aí é onde nós temos, por exemplo, a poluição dos rios, a poluição das águas, a surgimento de vírus e bactérias que antes eram restritos à flora e à fauna de florestas, eles começam a sair, né? Há hoje fenômenos que eu acho muito interessante, infelizmente muito tristes, de cidades que vão avançando sobre florestas. E aí os animais, a fauna própria daquela floresta, eles ficam acuados com o desmatamento e a construção de prédios, de redes de esgoto, tudo mais, e eles passam a de noite invadir as cidades. Então, você tem vídeos aí, por exemplo, de à noite em certas cidades, tigres invadindo a cidade e atacando cachorros, ursos invadindo a cidade e revirando latas de lixo. Quer dizer, isso é um pleno processo de desarmonia, de conflito entre o homem e a natureza, que no livro de Gênesis nós notávamos que não havia. Muito bem, acabamos ficando aqui em torno de um parágrafo apenas do livro do Josué Reichel, o que mostra que o livro dele é muito bom. Por quê? Porque em um parágrafo só ele trouxe essas noções da modernidade, da reflexividade, da dúvida radical, da insegurança ontológica. Não falamos aqui sobre o mal-estar, mas o mal-estar é justamente isso, né? Essa noção de desarmonia entre o homem e a natureza. É, Ainda havia, e ele aponta aqui no final, mesmo nesse processo de subjetivação e reflexividade, uma noção de que a ciência moderna que emergiu, ela ainda partia de noções absolutas, né? Muitas vezes encontradas a partir de uma forma antropocêntrica, de uma forma empirista, mas ainda formulando princípios gerais e verdades, digamos assim, pelo menos naquele momento do início da modernidade, verdades últimas, que dariam essa segurança ontológica, ainda um resquício da segurança ontológica que se teve na antiguidade e na medievo. Mas aos poucos isso vai sendo perdido e essa noção de insegurança ontológica vai aumentando e vai aumentando essa noção de mal-estar generalizado do homem, que não se entende mais em harmonia nem consigo mesmo, nem com o todo, nem com a totalidade, ou seja, não consegue mais ter uma harmonia com Deus, porque não se abre mais ao espaço de deixar que Deus lhe venha ao encontro, que Deus lhe venha em socorro, que Deus lhe venha salvar. Mas ao contrário, o homem moderno é aquele homem que de forma arrogante tenta dominar, como disse Francis Bacon, dominar a natureza. Quer dizer, ele se torna um dominador. E nesse sentido ele se torna um opressor, tanto da natureza, poluindo os rios, matando os animais, quanto também é um opressor de si mesmo e sofrendo as causas disso, naquilo que hoje nós entendemos como as chamadas doenças mentais, as chamadas doenças psicomáticas, entre tantos outros pontos.
Então vamos terminando o áudio de hoje. Se Deus assim o permitir, continuaremos então nesse trajeto aqui, nessa parte inicial do livro aqui do Josué Reichel, em que prepara aí o caminho para propriamente falar do Hermann Doivert. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.